Saudações cordiais, nobres colegas aventureiros. Sejam bem-vindos a mais um Delírios Ébrios da Deusa Bêbada. Olá, eu sou o Mago e escondam as suas armas, tirem as crianças da sala, vai começar o fiasco. Eu sou a Princesa Jujuba e balinhas azuis não caem bem no meu estômago. Eu sou o Michel e eu acredito que precisamos desconstruir a metalinguística desse cenário. Eu sou o Vitor e faz mais sentido tirar as balas de uma arma do que botar um colete na vítima. Eu sou o Will, o Arauto, e este podcast vai ficar tão louco quanto a maior loucura de vocês. É isso mesmo, pessoal. Estamos aqui reunidos com mais uma galera muito louca pra gente fazer aquele joguinho esperto, aquele joguinho maroto. E nesse Delírios Ébrios, que eu carinhosamente apelidei como interlúdio narrativo, como vocês ouviram no nosso último podcast do Templo, vai ser sobre fiasco. Vocês já ouviram sobre as regras do fiasco, já sabem como ele funciona, então agora vocês vão ver em primeira mão um jogo acontecendo e eu espero que o mínimo de prejuízo possível possa acontecer com todos nós, mas a gente sabe que não é bem assim. Agora a gente vai escolher as características dos nossos personagens, criando as relações, mas para que vocês possam criar um panorama mental aí do que está acontecendo, lembrem-se, todas as relações são envolvidas entre personagens vizinhos. Então, para que vocês saibam a posição de nós, jogadores... Imagina uma mesa redonda. Falando no microfone agora tem o Will e o Arauto. À esquerda do Will tem o Vitor, à esquerda do Vitor o Michel, à esquerda do Michel, a Princesa Juju, e à esquerda da Princesa Juju, o Mago, que está à minha direita, ou eu à esquerda dele. Agora vocês imaginem uma mesa redonda com 5 pessoas em volta. É isso, gente. É confuso, eu sei, mas é legal, é legal. Fiquem com a gente e divirtam-se, deem muitas gargalhadas e não esqueçam de curtir as nossas redes sociais, segui-las e mandar comentários pra gente também. Qualquer coisa, nosso e-mail é pergaminho@templodadeusabebada.com e a gente gostaria de receber e-mails de vocês. Podem mandar mensagens nas redes sociais também, tá? Não precisa mandar e-mail, o e-mail é arcaico. Tá, manda no Twitter porque eu não gosto de interagir com fãs no Facebook. Desculpa, eu sou meio metidinho. Vamos lá. A gente vai jogar fiasco nesse Delírios Ébrios e pra gente começar a jogar fiasco a gente tem que escolher qual o playset que a gente falou no episódio anterior. Ou o cenário. E o playset escolhido pra este episódio é Boomtown. O jogo se passa no Velho Oeste. E nós iremos criar a partir de agora todas as relações entre os nossos personagens que vão dar movimento ao jogo. Vamos rolar agora uma pilha de 20 dados, são 4 dados para cada um dos jogadores. Lembrando que são 10 de uma cor e 10 de outra. E vamos começar a construir as nossas relações. Quem começa pode ser... Pode ser eu, né, que eu sou o dono dessa bagaça aqui. Então eu vou começar escolhendo uma relação entre mim e a Princesa Juju. Vou pegar um dado aqui virado com 6 e criar uma relação de comunidade entre eu e ela. Isso significa, pessoal, que o meu personagem, que ainda não tem nome, não tem personalidade, etc., ele vai ter uma relação comunitária, ele vai estar na mesma comunidade que a personagem da Princesa Juju. O próximo, então, é o jogador à minha esquerda, que é o Arauto. Eu vou começar criando uma relação de romance entre eu e o personagem do Vitor. Ou a personagem do Vitor, pode ser uma personagem masculina ou feminina. Gente, o que a gente tá fazendo agora é, enquanto a gente decide qual é as opções, a gente anota essas opções em cartõezinhos de papel que vão ficar na região sombria entre os jogadores, tá? Aquela terra de ninguém. Essas opções, né, quando a primeira relação é construída, lembrando com base no templo de 15 dias atrás, essa relação primeiro precisa ser geral, como por exemplo, é uma relação de comunidade. Dentro dessa lista da comunidade, existem mais 6 opções que detalham essa relação, que dão um sabor a mais para a relação. Mas não é obrigatório que todas as relações sejam detalhadas e é livre a cada jogador escolher uma relação para qualquer outro jogador da mesa. Eu, Vitor, que sou o que está à esquerda do Arauto, vou escolher uma relação de passado com o personagem do Michel. Eu, Michel, vou escolher uma relação de trabalho com a Princesa Jujuba. Eu escolho o dado 3 como uma subcategoria da relação de comunidade que eu tenho com o Mago.
sendo assim voluntário da igreja. Então, isso faz você voluntária de uma igreja, então poderia ser o padre. Eu vou criar uma relação agora que eu não tenho nenhuma com o menino Arauto aqui ao meu lado. Nós temos uma relação de família novamente, menino Arauto. Que delícia! Vamos ver quem vai sobreviver nessa família. Essa família é muito unida. Eu vou escolher o dado de número 5 e vou criar uma subcategoria dentro da relação de passado entre os personagens do Victor e do Michel. Eles serão ambos casados com a mesma mulher, um depois do outro ou ao mesmo tempo. Eu prefiro ao mesmo tempo. Bigamia, muito bom. Estamos ganhando um processo. Bigamia da personagem que não está em jogo por enquanto. Que na verdade significa minha esposa é a mesma esposa do Michel. Então, na verdade, vocês não são bígamos. Os dois são cornos. Eu já comecei bem pra caramba. Estou especificando a relação de trabalho entre Michel e Princesa Juju. Eles têm uma relação de trabalho e eles são mineradores. Opa, já temos uma cidade com uma mina de carvão. Eu vou definir a relação de romance entre o Arauto e o Victor, e a relação vai ser de uma noiva de encomenda e o noivo. Ok, percebe-se que terei que interpretar uma mulher. Por favor, não faça a voz feminina. Não farei. Então, Arauto, você é a noiva de encomenda do personagem do Victor, tá bom? Eu acho que como noiva de encomenda eu poderia ser esposa do Michel, que foi encomendada pela família para o Victor. Ou seja, os dois serão casados ao mesmo tempo com a mesma mulher ou não. Confuso, mas... Na verdade não é confuso. A família da noiva é trambiqueira. Ah, então ela ofereceu a noiva, lembrando que estamos no Velho Oeste. Então isso é possível, né? Dote, etc. Isso acontece ainda. Eles já foram casados com a mesma mulher no passado. Tá, calma, tá ficando complexo. Vamos esperar a Princesa Jujuba fazer o... Então tá, pra especificar a relação entre o mago e o Arauto, a gente vai colocar não parentes, mas como se fosse da família. O dado de número 6. Eu, mago, vou pegar um dado com a face voltada pro 3 e dar uma localidade à relação entre eu e a Princesa Jujuba. É um local na parte decente da cidade, que é normalmente aquela avenida principal, né? Que é uma cidade Velho Oeste, né? Você criou uma relação de localidade, né? Entre você, mago, e a Jujuba. Sim. E então eu vou dar um objeto para alguém e entregarei uma arma para o Victor. Então essa é uma relação geral, ele tem uma arma, mas essa arma não foi especificada ainda, ela pode ser especificada com o resultado do dado ou apenas no final, na hora de dar cor às relações. Ok, eu escolhi o dado de número 6, eu também vou dar um objeto para o Arauto, que é um objeto, no caso, dado 6, sentimental. Excelente. A história tá tomando forma, aí temos mais 7 dados para escolher. Tá ficando legal já, hein? Tô gostando. Eu vou estabelecer então uma necessidade pro mago, e essa necessidade vai ser se livrar de algo. Um padre que precisa se livrar de algo. Interessante, tá ficando interessante. Eu vou pegar o dado número 6, colocando como uma necessidade pro Michel. 6, transar. Então o Michel tem a necessidade de transar, isso já é sabido. Agora, como? Talvez com fantasias peludas, não sei. Vamos descobrir. Olha só, vou aproveitar que sobrou um dado com a face voltada para o 4 e vou complementar a relação de local que eu tenho com a Princesa Jujuba e especificar que essa locação, esse local, é a primeira igreja de Cristo, o Redentor. Eu vou pegar um dado de número 1 e dar ao meu objeto sentimental a subcategoria de um bebê recém-nascido. Bebê recém-nascido. Aquela doença louca que bebê conta como objeto nesse jogo. Ou seja, temos uma necessidade latente de descobrir quem é o pai, hein? Chama o ratinho. Nossa, mano, que novela mexicana de novo. Velho Oeste, meu caro, Velho Oeste. Onde os fracos não têm vez e os 8 são odiados. Eu vou dar uma necessidade pro Michel. A necessidade que eu escolhi dado 3 de enriquecer. Ou seja, basicamente minhas necessidades são transar e enriquecer. Ou seja, eu sou uma pessoa comum. Não é nada de novo no front. Eu vou especificar a arma do Victor e é uma pinça de ferreiro. Momento cultural. Pinça de ferreiro ou tenaz é um equipamento de ferro utilizado para retirar metais incandescentes da fornalha antes de serem fundidos ou martelados incessantemente. Obrigado. É um alicate grande. Tenaz deve ser útil para arrancar chifre de corno. Opa. Ou crianças de padres. Bem-vindo ao fiasco. Regras, não há regras. O nosso lema é ousadia e alegria. Dentro da necessidade de se livrar do mago, com o meu último dado, que é o Coringa, a gente vai colocar uma dívida esmagadora prestes a vencer. O que é legal, porque padre faz voto de pobreza. Quem empresta dinheiro pro padre? Pergunta pro Valdomiro.
Então é isso aí, temos as relações entre os nossos personagens. Nós já confabulamos aqui entre nós jogadores para decidir, para florear estas relações. E eu vou deixar que a maravilhosa, grossa e firme voz do Arauto dê essa informação para vocês. Vamos lá. O personagem de Victor e Michelle, respectivamente Maximilian e Jack, têm ambos uma relação do passado. Eles foram casados com a mesma mulher. Isso gerou um certo atrito. Maximilian afundou a vida de Jack na lama, e hoje Jack trabalha para Maximilian em sua mina. Maximilian é o dono da mina de prata da cidade, o fornecedor das ferramentas e ainda tem um sistema de vender a prata trabalhada adquirida em suas minas. Jack, por sua vez, tem uma necessidade louca de transar com todos. Ele transou com a Jenny, que é uma mineradora que trabalha com ele nas minas de prata de Maximilian, e transou com Scarlett, a minha personagem. Scarlett tem um filho, de Jack, só que ninguém sabe de quem é este filho, nem o próprio Jack sabe de quem é este filho, com exceção do padre Peter, que criou Scarlett desde que a família dela sofreu um acidente e veio a falecer. Os pais faleceram há muitos anos atrás. Peter sabe de toda essa história e, para criar Scarlett, teve que adquirir dívidas durante os anos. E essas dívidas estão batendo a porta e ele decidiu vender, num dilema moral gigantesco, sua filha adotiva, Scarlett, para Maximilian. Então, Maximilian tem um desejo gigantesco por Scarlett, Jack tem um desejo gigantesco por Scarlett, Scarlett tem um filho de Jack e só Deus sabe o que vai acontecer disso. Mas nessa história toda ainda tem a Jenny, interpretada pela princesa Jujuba. Jenny frequenta a igreja do padre Peter, onde toca órgão na missa. E Jenny sabe de toda a história, sabe que Scarlett tem um filho de Jack, porém ela não contou isso para ninguém, porque ela gosta muito de Jack e não quer que Jack se sinta mais apaixonado ainda por Scarlett e tente conquistar o seu coração. Jenny quer Jack todo para ela, mas Jenny também quer ajudar o padre, porque faz parte de sua comunidade religiosa, e ela não pode ver um homem tão bom se afundando em dívidas, então decidiu guardar esse segredo no túmulo. A venda de Scarlett ainda está acontecendo, não foi concluída, e nós vamos saber o que acontecerá depois de toda esta confusão. Sejam bem-vindos ao maravilhoso e bizarro mundo de Fiasco. O jogo vai começar pelo mago que interpreta o padre Peter, por ele ter nascido na menor cidade. Pois é, gente, o mago não é cosmopolita. Eu sou moleque de vila. Então, eu vou escolher estabelecer a cena. Vamos começar o seguinte: Padre Peter é um homem na casa dos seus 40 anos, com o cabelo já rareando no topo e grisalho aonde sobra. Procura manter a barba e o bigode sempre aparado, pois ele é um seguidor das regras da Bíblia, e ele é alto, tem cerca de 1,80 m e tem um porte atlético, levemente avantajado no abdômen devido ao pão da sacristia que ele assalta de vez em quando, porque, né, ninguém é perfeito e nem Deus agradou a todos. Peter está na igreja, arrumando a programação da próxima missa. É terça-feira, são 2 da tarde e ele está se preparando e ensaiando a sua missa que ocorrerá às 6 horas da noite durante o ocaso. Peter usa uma batina padrão da igreja, um vestuário comum, caminha pelo salão da igreja, seus passos ecoando pela nave ampla. Padre Peter olha para o relógio e percebe que está no horário de sua reunião com o dono da mina de prata, o senhor Maximilian. Então, Padre Peter termina de arrumar as programações da missa no banco da igreja, fecha os portões da igreja e se encaminha para a grande mansão colonial que se esconde na colina ao norte da cidade, local de moradia do senhor Maximilian. Ele caminha levemente pela cidade, acenando para as pessoas que passam, cumprimentando alguns e abençoando outros. Padre Peter é muito querido na pequena e pacata vila de Ferradura Velha e continua em rumo à casa de Maximilian.
A casa de Maximilian tem um grande muro ao redor dela e uma área extensa entre os muros e a propriedade em si. O Padre Peter é recebido por alguns servos e que dizem a ele que Maximilian está nos estábulos cuidando de seus premiados cavalos de corrida. Finalmente, Padre Peter se encontra com Maximilian e já logo o interpela. Boa tarde, Sr. Maximilian. Tudo bom? Que Deus esteja com o senhor. Boa tarde, padre. Sua bênção. Deus lhe abençoe, meu filho. Vim hoje para a nossa reunião para tratar daquele negócio um pouco desconfortável para mim falar. Isso não é fácil de comentar, mas tem você já o dinheiro prometido? Tenho sim, padre. Como está minha futura noiva? Está bem cuidada. Não sei se o senhor sabe, mas ela tem um filho. Sim, eu ouvi histórias. De quem é essa criança? Ela não me diz, ela não me falou quem é, mas ela tem plena noção que o senhor será um bom pai e um bom marido para ela. Ela está muito empolgada com o seu destino. Gostaria de pedir, em nome de Nosso Senhor, que o nosso contrato não fosse quebrado devido a esse pequeno entrave. Fique tranquilo quanto a isso, padre. Eu tenho muita vontade de casar com a senhorita Scarlett e eu detesto que mintam pra mim. Se eu descobrir que o senhor sabe de quem é essa criança, haverá consequências. Jamais. Eu sou um homem de Deus, a mentira não está em mim. Fique tranquilo. Se eu souber de algo, eu aviso e também gostaria que essa criança pudesse ser criada pelo seu pai biológico. Se Deus quis assim, deveria ser assim. Mas já que não temos essa condição e essa informação, acredito que o senhor será um pai responsável para essa criança. Bom, sendo assim, padre, está bem. Aceito uma xícara de chá e nosso acordo está de pé. Tomo uma xícara de chá com o senhor em nome do fechamento do nosso acordo. Muito bem, um momentinho. Vou acionar os serviçais. Muito obrigado. O dado que eu recebi pela resolução da cena dos meus colegas, por regra do jogo, eu tenho que dar a outro jogador e eu escolhi dar a Princesa Jujuba, com a personagem Jenny. Então o jogo prossegue agora, a próxima rodada para a esquerda é Arauto, escolhe resolver ou estabelecer? Eu escolho resolver. Excelente, então agora nós, os outros jogadores, estamos livres para falar o que está acontecendo com Scarlett neste momento. Scarlett está em sua residência, que é um prédio contíguo à Igreja de Cristo o Redentor, e está cantando uma doce música indígena e cuidando de seu filho, ao mesmo tempo em que olha seus vestidos e suas roupas, escolhendo algo que possa deixá-la linda e atraente aos olhos do Sr. Maximilian. A jovem Scarlett tem os seus 18 anos de idade, é ruiva, de pele pálida, de pele branca, e a cortina combina com carpete. Foi o que me disseram. Qual vestido será que devo escolher para esta noite tão memorável na minha vida? Será que Maximilian gosta de vestidos prata, assim como suas minas? Ou será que gosta de vestidos vermelhos, assim como meu cabelo? Mas na verdade isso não importa. De qualquer maneira serei vendida para o bruto. E não tenho muita escolha. Mas eu acho que, independente da cor que eu escolher, ele ficará surpreso com o desfecho de toda essa história. Nesse momento, a porta do prédio contíguo à igreja recebe A Scarlett vai atender e, surpresa, encontra Jack, um antigo amante com quem ela teve proximidades no passado. Jack é um homem irlandês, né, de cabelo loiro, pele bastante queimada, assim, bastante vermelha, de olho claro, mas já bem consumido do sol. E ele já chega na casa dela, já entrando com as botas sujas e com o corpo todo suado. E nesse exato momento, um cheiro de uísque pesado sai do hálito dele, ele chega agarrando a Scarlett pela cintura, já querendo um beijo. Jack, saia daqui, Jack. Eu estou comprometida já. Você tem que ter distância de mim. Jack, afaste-se de mim. Você está fedido e suado. Já não deveria estar em casa e tomar um banho? Vá para a sua casa. Não tenho assuntos a tratar com você. Eu tenho assuntos mais importantes esta noite. Até parece que você liga, rapariga. Eu sei que você gosta. Vem logo, vamos ali no cantinho, vamos? Já gostei de você, Jack. Já gostei. Hoje em dia não gosto mais. Por favor, tome o rumo de sua residência e me deixe em paz. Ô, menina, faz assim não. Eu sei que você gosta, mas vem cá. E nesse momento, tipo, ele vai andando, perambulando pro lado, ele cai de bêbado dentro da casa da Scarlett. Jack, levante-se agora. Tome o seu rumo. Tenha culhões e respeite o espaço de minha casa.
ou eu terei que contar isto para o Padre Peter. Nesse momento ele começa a roncar e tá morto ali. Eu saio até a porta, eu viro pros rapazes que estão parados na rua. Rapazes, por favor, entrem aqui e tirem este bêbado de dentro de minha residência. Por favor, antes que o Padre Peter chegue. Vocês viram como ele adentrou a minha casa. Sim, Ei, John, vamos lá, me ajuda. Vamos, né? Fazer o quê? Gostosa. Né? Caralho, bicho pesado, mano. Não sabia que cachaça enchia tanto bucho. E fede pra cacete também, meu Deus do céu. Ele trabalha na mina, é por isso que ele fede. É, funcionário do Maximilian. Tá lascado na vida. Scarlett sobe as escadas e termina de se vestir para o jantar desta noite. Como o Arauto escolheu resolver a cena, ele escolheu um dado branco da pilha, isso dá uma resolução positiva. Ou seja, ela conseguiu se livrar do bêbado chato e seguir com a sua vida sem muito atrapalho. Continuando, Vitor, estabelecer ou resolver? Eu vou estabelecer a cena. Bom, o Maximilian, ele tem por volta de uns 30 anos, magro, sempre de roupas pretas, feição séria, sem chapéu, sem barba, sem bigode, sempre sério, parecendo sempre de mau humor, apesar de ser absurdamente rico. Ele acompanhou o padre de volta para a igreja, assistiu à missa porque ele sabia que após a missa ele conheceria Scarlett. Colocou o padre, a Scarlett e a criança dentro de sua própria carruagem e voltou para a casa dele. Sem que eles saibam, está na rua ao lado observando esse movimento, que já está consciente depois de se recuperar da bebedeira, Jack, que vê no carro de quem Scarlett está subindo e lembrando da rivalidade que ele já tinha de outrora com o Sr. Maximilian, ele se enche de raiva e desejos de vingança. A partir de agora, a única coisa que Jack consegue pensar, além de transar com todo mundo que ele vê se mexendo, é que ele precisa dar um fim a esse negócio, a este evento que está para acontecer, este jantar na casa de Maximilian. Michel, é a sua vez. Eu escolho resolver a cena. Jack vê Scarlett entrando na carruagem de Maximilian, fica realmente muito bravo com isso, se embebeda no salão próximo, compra uma garrafa de uísque e vai continuar se embebedando na casa de Jenny. Jack se encontra numa rua um pouco mais afastada do centro, né? Batendo na porta de madeira da casa da Jenny, gritando: Jenny! Jenny! Cadê você? Eu tô sozinho. Bastante bêbado e bastante triste por toda essa situação. Jenny é uma moça pobre, sem pais, sem cachorro, sem gato. Ela trabalha nas minas, tem a pele pálida por não ver o sol, calos entre os dedos na mão por segurar a picareta. Por ficar pegando na enxada. Jenny toca o órgão e as enxadas. Jenny é um poço de duplos sentidos. E melancólica. Jenny é muito melancólica. Quando ela ouve as batidas, a única coisa que ela pensa é: se eu colocá-lo pra dentro, ele vai dormir. Então, assim o fez. Colocou o miserável porta dentro, deu-lhe uma sopa bem quente, preparou o sofá e ali ele ficou. Até que, após as lamúrias e lamentos, Jack, tomado por raiva e desejos de vingança, decide fazer uma proposta que pode ser um pouco perigosa. O negócio é o seguinte, Jenny. Vamos roubar esse Maximilian. Eu encontrei uma veia de prata lá novinha. A gente pega tudo que tem e sai daqui. Aí cada um de nós divide metade. Você vai conseguir fazer o que você sempre quis. Jenny se sente tentada pela proposta, pois o maior sonho dela é ter uma vida com Jack. Ela acredita que se eles conseguirem o dinheiro e sair da cidade, ela terá Jack todinho para ela. Sim, Jack. Vamos fazer o que você diz. Isso vai te fazer feliz? Ai, sim, Jenny. Depois que Jack foi dormir, ela ficou pensando e maquinando e desenhando o terreno da onde eles trabalhavam. E assim o acordo perigoso foi fechado e Jenny e Jack decidem então que vão surrupiar prata da mina de Maximilian. Se isso será uma boa ideia ou não, veremos no futuro. Princesa Jujuba, é a sua vez. Você decide estabelecer ou resolver a cena? Estabelecer. Depois daquela noite de lamentos da pessoa que ela almeja algo,
Jenny foi ver o território da onde ele falou. Foi estudar, viu se tinha mesmo algo que pode ser roubado, deu uma olhada nas entradas, nos carrinhos e tentou maquinar algo para conversar com Jack mais tarde. Jenny, enquanto avaliava a posição da mina, os equipamentos e a disponibilidade de retirar esse material sem ser percebida, percebe com o seu olho treinado de excelente profissional que havia uma complicada falha geológica na parede da caverna que poderia provocar um desmoronamento a qualquer momento. Então temos aí um pequeno problema nos planos de Jack e Jenny. Como minha vez é agora, o mago decide resolver a cena. Para os outros jogadores e nossos ouvintes, lembrem-se, Padre Peter estava junto com Maximilian, Scarlet e seu bebê. Nesse momento em que o padre está na carruagem, vendo a estrada, ele começa a ter uma pequena crise emocional em relação a tudo isso, se sentindo bastante errado em relação ao que está acontecendo com a Scarlet e com a criança. Será que o que estou fazendo é correto aos olhos do Senhor? Será que o meu egoísmo pode estar estragando a vida de duas pessoas inocentes? Ou não tanto inocentes, afinal, Scarlet pecou aos olhos do Senhor, se deitando com um homem fora do casamento. E qual decisão que eu tomo pode provocar menos dor ou pode ser mais adequada aos olhos do Senhor? Isso é tão complicado, preciso rezar um Pai Nosso para tomar uma clareza de pensamentos. Padre, o que pensa tanto? Ah, filha, os problemas da vida, eu vi o pobre Jack bêbado novamente, isso me perturba. Eu fico extremamente chateado com as mazelas do mundo que afetam os moradores da nossa cidade. Gostaria que o álcool e esses tipos de coisas que mudam a cabeça dos homens pudesse ser tirado da face da terra. Jack tem seus próprios problemas, padre. Preocupe-se com os seus agora. Eu me preocupo com os meus, mas como um pastor eu devo estar atento ao meu rebanho. E o egoísmo não é bem visto aos olhos do Senhor. Jack não tem salvação alguma, e a necessidade de muitos prevalece sobre a necessidade de poucos, ou de um só. Mas, Sr. Maximilian, o senhor poderia estender a sua riqueza e as suas mãos para ajudar esses pobres desafortunados desta cidade. É por isso que eu estou pagando um dote por você. O que a pequena Scarlet está querendo dizer, acredito, Sr. Maximilian, é que o senhor, como o maior detentor de posses de nossa cidade, poderia ser mais atuante na comunidade e mais generoso com suas posses. Assim, afinal de contas, seria pouco que lhe faltaria, mas ajudaria muito as pessoas necessitadas da nossa cidade. Eu ajudo muitas famílias da nossa cidade, eu tenho muitos empregados, inclusive o seu querido Jack, trabalha 18 horas por dia naquela mina. Que bom que ele conseguiu um trabalho tão bom na sua mina. É verdade, pelo menos empregos o senhor fornece, empregos em excelentes condições, sem dúvida. Exatamente, não à toa, 18 horas de trabalho é capaz de deixar qualquer homem muito feliz, inclusive se afogando no álcool. Quando essa conversa desenrola, a carruagem chega no palacete do Maximilian, ele acompanha todos, acomoda todo mundo, pega uma criada para cuidar da criança enquanto os adultos conversam, o jantar é servido. Senhor Padre Peter. Sim, meu filho. Então podemos fechar o negócio? Eu gostaria que tais discussões não fossem feitas na frente da pequena Scarlet, para protegê-la de qualquer indignidade que algum de nós possa falar. Afinal de contas, estamos lidando com vidas humanas. Não se preocupe, padre. Eu já assumi o meu dever como mulher nesta sociedade e não me importo em ser vendida por um dote a um preço justo. Então, Padre Peter cumprimenta o Sr. Maximilian, fechando finalmente o negócio, enquanto o padre e o Sr. Maximilian se cumprimentam. Um empregado de Maximilian traz uma maleta com o dinheiro e, ao contar o dinheiro, o padre percebe que o valor é inferior ao que foi combinado. Ainda paga as suas contas, mas a divisão exata do dinheiro com o Jack não daria o dinheiro que o Jack estava contando. Então o problema do padre agora é se resolver com o Jack, que secretamente tinha um acordo de divisão do dinheiro da venda de Scarlet. Padre Peter decide que não vai confrontar o Sr. Maximilian com esta oposição devido ao dinheiro, pois sabe que ainda assim o valor é acima do que era o normal nessa época. Então o padre sabe que está recebendo um benefício, mas sabe que esse benefício não é tão bom assim para ele, e sabendo do poder do Sr. Maximiliano, ele decide por não confrontá-lo e aceitar o que veio e se virar daqui por diante de outra forma.
Arauto, sua vez então, estabelecer ou resolver? Eu escolho novamente resolver a cena. A Scarlett, então, vendo aquilo e conhecedora do Padre Peter, né, já convivendo com ele há muito tempo, percebe como o padre ficou temeroso e tenso ao contar o dinheiro. Ela imagina que o dinheiro esteja abaixo e se surpreende que o Padre Peter não questione o Maximilian sobre isso. Maximilian sai da sala para o padre contar o dinheiro e não tá presente no momento. Está tudo certo, padre, com o dinheiro? Não, minha filha. O padre fala mais baixo, né, temendo ser ouvido. Está abaixo do que foi combinado, mas ainda acima do que deveria ser justo, e portanto eu não me sinto apto a reclamar sobre isso. O maior problema é que esse dinheiro seria utilizado para ajudar 2 pessoas. O jovem Jack contava com parte desse dinheiro para ajudá-lo em seus planos. Eu havia combinado com ele. Ele havia cedido a sua mão e o filho de vocês em detrimento desse dinheiro. E eu não sei como fazer, pois se ele receber a parte que ele espera, eu não conseguirei pagar a minha dívida. E para eu quitar a minha dívida, ele vai receber muito menos do que ele espera. E eu temo uma represália violenta. Ele é um homem um pouco agressivo. Percebo. Jack realmente é uma coisa problemática nesta nossa negociação. Mas Maximilian também não é uma das pessoas mais bem tratáveis dessa sociedade. Mas eu já sei como resolver isto. Senhor Maximilian! Pois não, jovem Scarlett. Senhor Maximilian estava pensando, como o senhor sabe, eu tenho um filho, e o senhor ainda não tem um herdeiro. O meu filho seria dado para a igreja, e teríamos que ter um herdeiro próprio, eu e você. O que acha de comprar o meu filho também e torná-lo seu herdeiro? Meu herdeiro com você será o nosso filho. Exatamente, o meu filho. Já temos um. Podemos ter outros. Eu aposto que o senhor adoraria ver a tua propriedade cheia de crianças correndo por aí e aproveitando os louros do que o senhor conquistou durante toda a sua vida. Pense no futuro. Pense no crescimento da família dos Maximilian. Ter mais filhos com você é a sua obrigação como minha esposa. Mas sim, eu estou me sentindo com boa vontade hoje. Vou dar um a mais para o padre pelo seu filho. Vitor, estabelecer ou resolver? Resolver. Então, Maximilian, diante deste sentimento compassivo e amoroso, pega mais algumas moedas, mais algumas notas e termina de pagar o que foi previamente combinado, deixando o Padre Peter bem mais tranquilo agora diante de seu futuro. Como o acordo foi resolvido, Padre Peter se despede com um beijo na testa de Scarlett, cumprimenta novamente o Maximilian e sai finalmente da mansão, deixando então a jovem Scarlett aos cuidados de seu futuro marido, dizendo o seguinte: filho, farei os preparativos para o casamento de vocês, que pode acontecer na próxima sexta-feira? Sim, sexta-feira parece apropriado. Excelente. Espero que a congregação vá e que os seus convidados sintam-se bem acolhidos em minha igreja. Uma boa noite ao senhor, uma boa noite, pequena Scarlett, e que o futuro de vocês seja tocado e iluminado pelas mãos do Senhor. O padre sai, deixando finalmente Maximilian e sua futura esposa sozinhos na grande e suntuosa mansão de Maximilian. Senhor Maximilian, vou me recolher agora ao meu quarto e aguardo ansiosamente pelo senhor na sexta-feira, no dia do nosso casamento, onde poderemos consumar a nossa união. Gostaria só de dizer que eu preciso voltar até a minha casa e pegar algumas coisas que estão lá, alguns itens pessoais com os quais eu gostaria de entrar na cerimônia. Muito bem, eu designo um criado, a carruagem, e o criado acompanha a Scarlett o tempo todo a partir de agora. O tempo todo. Enquanto Scarlett deixa a mansão, Maximilian para na mesa de jantar e olha para a lareira. Ele, na verdade, derruba seu olhar sobre uma ferramenta que está emoldurada numa placa de madeira pendurada sobre a lareira. É uma tenaz, uma pinça de ferreiro com as quais ele começou o seu negócio de ferreiro e de onde ele conseguiu todo o lucro. Ela fica exposta em cima da lareira na sala de jantar como uma demonstração e um troféu de todo o sucesso que ele pôde conseguir com seu próprio trabalho e esforço. É nesse momento de contemplação que o Maximilian começa a pensar um pouco sobre a criança que ele acabou de adotar de forma involuntária. Na sua cabeça, algumas maquinações malévolas pensam em como se livrar da criança. Nesse momento, um dos criados chegam até mim para me contar o que foi dito na conversa entre o padre e a Scarlett. Então, já que você escolheu o dado positivo, né? Maximilian, então, através de seus meios escusos e subterfúgios, acaba descobrindo o que ele queria saber há tanto tempo. Já sabemos de quem é o filho de Scarlett. Ele pega a pinça de ferreiro que está na parede, mantém com ele. Depois chama mais alguns capatazes
de suas terras e o mandam procurar Jack e trazê-lo com vida. Michel, estabeleceram resolver? Resolveu. O Jack ainda estava semi-apagado, começando a sofrer os efeitos da ressaca na casa de Jenny. Neste momento, Jenny entra pela porta para informar a Jack o que ela descobriu nas minas. Levanta logo, homem. Hã? Encontrei uma coisa importante, vamos? Hã? Lava essa barba. É bom. Ele sai cambaleando da cama pra enxugar a barba com um balde de água que tem encostado no canto do banheiro da Jenny. Jenny não espera, sai correndo. Nesse momento ele começa a sair correndo com a barba toda cheia de sabão atrás dela na cidade. Essa corrida de Jenny em direção às minas, seguida por perto por um Jack ensaboado e não enxaguado, chama a atenção dos moradores e pedestres ao redor. E após alguns minutos de eles terem deixado a vila e se caminhado para a região afastada da mina, é possível ver que os capatazes do Sr. Maximilian chegam na cidade e imediatamente vão à casa de Jack. Como não o encontram lá, sabem da rotina de Jack e da amizade que ele tem com Jenny e se encaminham para a paupérrima casa de adobe de barro, a casa de pau a pique. Jenny de Barro é o nome dela. Jenny de Mud, filho de John de Mud. E quando vão à casa dela, ela, infelizmente, uma jovem simples, não tem uma tranca decente em sua casa. Os homens invadem e, ao descobrir que eles não estão lá, começam o óbvio trabalho de pesquisa, perguntando e questionando aos transeuntes e pedestres se viram sinal de Jenny ou de Jack. Todos que sabem que os capatazes de Maximilian não poupam esforços para obter informação, rapidamente dão com a língua nos dentes, melhor do que dar com os dentes na terra, e entregam toda a verdade de que viram Jenny correndo para as minas e Jack correndo atrás dela. Os capatazes, então, temendo pela propriedade do seu chefe e temendo uma represália se algo acontecesse com isso, com as armas em punho, partem na direção das minas. Os capatazes chegam na mina, encontram Jack mais ou menos sóbrio na porta da mina. Jenny não está à vista. Ei, Jack! Eles apontam armas pra você. Venha conosco. E Maximilian quer falar com você. E Jenny, venha também. A gente precisa entender o que tá acontecendo aqui. Oi? O que tá acontecendo? Jenny levanta um pouco assustada com a roupa toda baixada, atrás de um morro. Não, moça, pode ficar aí, vai. Eu não sei o que eu vou fazer. Jack, venha conosco. Senão o Sr. Maximilian bate na gente e a gente não quer isso. Eu pego um dado de resolução positiva. Eu chego pro capataz. Eu já conheço ele há algum tempo trabalhando nas minas do Maximilian. Dou 2 tapinhos no ombro dele, uma piscadela e falo: ô amigo, a gente tá meio ocupado aqui. Dá 5 minutinhos, só um segundinho. Tudo bem, mas eu vou olhar. 5 minutos? Tá ok, mas nós vamos aguardar ali naquela curva ali. Não façam muito barulho, senão a gente pode ficar interessado. Tá bom. Eu pego a Jenny pela mão. Vamos por assim, furtivamente eu entro na caverna e em vez de ficar num lugar um pouco mais relaxado, eu começo a avançar cada vez mais profundo naquele escuro tentando me esconder lá dentro. Princesa Jujuba, sua vez, estabelecer ou resolver? Vamos resolver. Vocês, como bons mineiros e práticos que são, levaram tochas e lampiões para iluminar o caminho e prosseguem cada vez mais para dentro e para baixo da terra, surpresos com a profundidade que os escavadores primários conseguiram alcançar. Finalmente, após alguns minutos de caminhada e já ao ouvir os capatazes berrando por eles ao fundo, Jack e Jenny, surpresos, encontram um buraco, um fosso extremamente profundo, um poço perfeitamente circular que não tem topo, mas tem um fundo escuro que convida para as profundezas da terra. Um barulho ritmado, levemente grave, ecoa pelo fundo e Jack e Jenny ficam extremamente curiosos para que tipo de mina o Sr. Maximilian estava fazendo aqui. À primeira instância, Jenny queria deixar o Jack lá dentro. Ela viu que era só golpear a parte de cima e ia desabar aquilo em cima dele. Logo, ele não precisaria de dinheiro e toda aquela fortuna gerada para ele seria enviado para o filho de Jack, que estava no ventre de Jenny. A Jenny e o Jack percebem que essa trilha por qual eles seguem margeia a área externa do círculo do poço, levando numa descida em espiral para o negrume das profundezas da terra. Jack, você tem uma corda, eu te seguro. O que tem lá dentro? Eu não sei, Dani. Nunca entrei aí, não. Não lembro desse buraco aí, não. Você já viu isso? Vi, não. Então entre, homem. Eu pego e amarro a corda na cintura, né? Dou a corda na mão dela, ó. Segura aí e fica quietinho. Vai.
Ele sai correndo pela passarela. Jack, então, tomado por uma confiança e insanidade temporária, Coisa que o álcool fornece sempre. Visto que, pelo tamanho do lugar e o tamanho da corda, Jenny soltou rapidamente, porque, óbvio, isso não ia dar certo. Grita qualquer coisa! Jack desce por muito tempo na trilha circular que desce em espiral pela borda interna do poço. Quando ele atinge a parte mais baixa, vários minutos depois, ele percebe que tem água e um material fosforescente, brilhante e estranho. Ele achou urânio. Eu pego as pedrinhas fluorescentes e levo e subo escada acima pra mostrar pra ela. Então Jack termina a sua subida. Agora os gritos dos capatazes parecem estar mais próximos. Eles finalmente acharam um rastro ou um túnel que eles podem seguir. E Princesa Jujuba decide resolver a cena agora. Vamos ver. De longe, Jenny avista aquele sujeito maltrapilho subindo com um monte de pedras coloridas. Isso não vai bem a calhar. Pedras, ainda vindo de um cara de prata. Jenny saiu correndo. Socorro, socorro! Ele está roubando! Os capatazes escutam os seus gritos. Ele vai, mas ele joga as pedras coloridas todas em cima dela. Aí os capatazes chegam, encontra você, cheia com as pedras que ele jogou. E os capatazes então percebem que talvez esse roubo esteja muito confuso para ser decidido agora. Então eles optam por levar Jack, como foi ordenado por Maximilian, e para contenção de maiores danos, eles decidem levar Jenny também para que pelo menos ela explique o que essas pedras amarelas fosforescentes estão fazendo com ela e com Jack. Então, eles, rendidos pelas armas dos capatazes, caminham em direção à saída da caverna e posteriormente à propriedade de Maximilian. Minha vez, eu vou estabelecer a cena do Padre Peter. Padre Peter, após se despedir de sua filha adotiva e do seu contratado ou contratante, depende do ponto de vista, volta para a igreja ainda tomado pelas perturbações e dilemas morais que enfrenta. Obviamente, dilemas morais são bem mais fáceis de serem lidados com uma vultosa quantia de dinheiro em seus bolsos. Mas antes que o padre possa sonhar com o peso da dívida sendo retirado de suas costas, decide rapidamente entregar a parte que cabe a Jack. Ele vai à casa de Jack inicialmente e a encontra vazia. Já suspeita que o jovem esteja caído pelas ruas em quase inconsciência alcoólica e começa a procurá-lo pelas ruas e, efetivamente, ele é questionado por alguns pedestres sobre o que ele está fazendo e, como amante da sinceridade, na maioria dos casos, ele informa: estou apenas procurando o Jack, eu tenho um acordo com ele e gostaria de conversar com ele. As pessoas rapidamente falam que ele teria que ir para a casa de Maximilian, porque os capatazes estavam procurando o mineiro Jack. Então o padre percebe que algo de errado não está certo e teme principalmente pela segurança de Scarlett e da criança, pois se Maximilian suspeitar que o pai da criança na verdade é Jack, pode ser que a sua fúria vingativa de corno mal amado seja resolvida na bala e que voe chumbo para todo quanto é lado. Embora o padre goste de empadas, ele não gostaria que Scarlett recebesse algumas azeitonas. Ele deixa o dinheiro escondido na sacristia da igreja e volta correndo para a mansão de Maximilian. Padre com vento nos pés e milhas a dar com pau, pois já é a quarta vez que ele faz o caminho a pé da cidade para a casa de Maximilian. Mas ele está acostumado, amante da simplicidade e suas sandálias ungidas por Deus, ele não tem problema algum em caminhar. Enquanto isso, ele dialoga consigo mesmo a respeito de qual caminho tomar. Padre Peter sobe então novamente a colina para ir até a mansão de Sr. Maximilian. Os empregados da casa franqueiam a passagem dele facilmente e ele volta a se encontrar com Maximilian, que ainda está na sala de jantar, olhando a lareira agora acesa e remoendo seus sentimentos vingativos e de ódio. Sr. Maximilian, será que poderíamos conversar? Podemos, padre. Eu queria mesmo falar com você, mas não hoje. Mas já que você está aqui, por favor, sente-se. Padre se senta, levemente desconfortável, mas nitidamente desconfortável, começa a dialogar. Fiquei sabendo, através das informações dos membros da comunidade, de que o senhor pediu para que os seus capatazes fossem buscar Jack. Será que existe algo que eu possa fazer? Mas existe algo que eu possa ajudá-lo? O Jack está com problemas? Maximilian permaneceu de pé para ficar na posição superior ao padre. Ele olha para o padre. Sr. Peter, Jack é meu empregado.
Eu não devo satisfações ao senhor quanto a isso, mas o senhor, eu gostaria de uma curiosidade. De quem é o filho da Scarlett? Como eu disse, a jovem não me contou e eu respeito a privacidade da garota e acho que se ela não quer ficar com o pai dessa criança, acho que devemos respeitar a decisão dela. Eu acredito que o senhor é um homem de Deus e com muito bom senso. Creio que o senhor não vai querer que eu pergunte diretamente a ela. Eu posso fazê-la responder. Me perdoe, Sr. Maximilian. Eu estava protegendo 2 ou 3 vidas. Na verdade, a jovem Scarlett se envolveu com um de seus funcionários e esse envolvimento acabou gerando esta criança. E para proteger a vida de ambos, pois foi uma decisão impensada, o rapaz estava bêbado e a jovem Scarlett estava tomada por um desejo de orgulho e afronta, eu vou contar toda a verdade. Algum tempo atrás, Jack estava fazendo investidas amorosas junto de Scarlett. Scarlett nunca gostou muito de tipos trabalhadores, de tipos esforçados. Scarlett foi criada com muito carinho e, infelizmente, com muitas mordomias por mim. Então ela está acostumada a um tratamento superior, recursos superiores. E ela conheceu Jack, ele até era interessante e divertido para ela no momento, mas era só um joguete, um brinquedo nas mãos da garota. Isso se tornou ainda mais grave quando ela percebeu que um pequeno desafeto dela, uma outra de suas funcionárias, na verdade é apaixonada por Jack. Então Scarlett se deitou com Jack para provocar raiva nesta garota, a pobre Jenny. E foi apenas isso. Foi uma decisão impensada de um e alcoolismo de outro. Embora Jack seja perdidamente apaixonado pela jovem Scarlett, não era objetivo de nenhum dos dois que uma criança inocente nascesse dessa relação. Então, o senhor queria a verdade, estou aqui com a verdade. O filho é de Jack. E eu temo que seja por isso que o senhor o convocou para cá. A cena final do primeiro ato foi concluída. Como eu escolhi estabelecer a cena, eu recebo um dado dos outros jogadores que resolveram a cena por mim. Esse dado é negativo e eu tenho o direito de entregar ele para alguém. Eu tô olhando aqui as pessoas que têm dados à sua frente, e como eu sou um filho da puta sacana, eu vou dar este dado para quem tentou me prejudicar. Vitor, o dado preto é seu. Fica à vontade. Chegamos agora ao final do ato 1 e escolheremos os elementos de virada para o ato 2. Todos nós rolamos os dados. Aqueles obtidos durante as cenas do ato 1. E escolhemos o maior resultado positivo e o maior resultado negativo entre todos os jogadores. Eu, o Arauto e a princesa Jujuba ficamos encarregados de escolher os elementos de virada graças a esta rolagem de dados. E nós escolhemos que 1. O caos virá com um acerto de contas a sangue frio. E 2. Paranoia. Alguém está esperando pelo momento certo. Isso. Lembrando, os dados da pilha central que restaram, os 10 que restaram, foram rolados e através dos 10 números foi escolhido da lista, então, essas duas opções, de caos e paranoia. E a qualquer momento, qualquer jogador pode escolher um desses dois eventos e inserir numa cena do ato 2 da melhor forma que se encaixar. O ato 2 se inicia agora com a escolha do Arauto, resolução ou criação? Criação. Scarlett chega em sua casa, acompanhada do capataz, enviado por Maximilian, para protegê-la e resguardá-la. Scarlett entra em seu quarto, acompanhada sempre pelo jovem, revira suas coisas, pega algumas mudas de roupas, alguns papéis de carta. Scarlett se vira para o rapaz e... Qual é seu nome, jovem? Vincent. Pois então, Vincent, tenho uma proposta a fazer para você. Você não tem nada. Como é que você vai fazer uma proposta? Não tenho nada, mas terei. Você pode aguardar o tempo e verá. Mas eu já posso garantir a você. Como sabe, estou me casando com o seu patrão. E você provavelmente trabalhará a vida inteira para ele e nunca terá nada que é seu.
a não ser trabalho, trabalho, trabalho e talvez algum ar de poder que ele te dê. Mas a qualquer momento ele poderá tirar. O que você acha de se unir comigo? E ao ficar rica, poderei dividir a minha fortuna com você. Vou lhe contar o meu plano. Está disposto a ouvir? Tá, dependendo do que eu ouvir, pode ser que eu aceite ou não. O que vou lhe contar agora morrerá aqui entre nós. Outras pessoas sabem, e se isso sair daqui fora do nosso plano, você provavelmente pagará por isso. Como sabe, tenho um filho. Este filho é de Jack, o minerador. Você ficará encarregado de, nas vésperas de meu casamento, ou no momento mais oportuno, contar para Jack sobre este filho, e contar que este filho será assumido por Maximilian. E Jack deverá, então, tomado de fúria e incitado por você, ir atrás de Maximilian e causar uma tragédia. Não importa quem morra. O importante é que Maximilian morra após o meu casamento por uma confusão mal resolvida de amor. E o que eu ganho com isso? Como disse, após o casamento consumado, serei a nova dona das terras caso Maximilian morra. Ou seja, dona de toda a sua fortuna. E poderei lhe dar uma parte, já que você está me ajudando com o meu plano. Você terá dinheiro suficiente para sumir daqui e viver a sua vida em qualquer lugar. Ter quantas mulheres quiser, inclusive todas as ruivas que desejar. O capataz abre um sorriso e aceita o plano. Então é isso, pessoal. Essa cena foi resolvida já. Um dado branco positivo foi entregue ao Arauto e como estamos no ato 2, esse dado fica com ele. Agora é a vez do Vitor. Vitor, por favor, estabelecer ou resolver? Eu vou estabelecer. Enquanto Maximilian conversava e impressionava o padre, os capatazes chegam com Jack e Jenny, que são levados até a mesma sala onde o padre está conversando. Maximilian olha para o padre. Padre, este é o pai do meu futuro enteado? O padre baixa os olhos, humilde e humilhado. Infelizmente, ou felizmente, essa é a verdade. Jack é o pai do filho de Scarlett. Mil perdões, Jack e Jenny. Eu estou numa situação muito complicada agora. Jack, todo coberto pelo pó de urânio, né, brilhando no escuro, ele vê pra aquela situação e ele tá um tanto confuso, né, porque ele não sabia que a criança era dele. Aí ficou assim, filho? Ora, Jack, você é bêbado e ignorante como sempre. Olha, amigo, eu sou bêbado e ignorante, mas eu sou muito mais homem que você, viu? Quero ver você me pegar numa porrada de homem a homem aqui, ó. Maximilian pega a pinça de ferro. Não, parem, não... Jack, não faça isso. Não sejam violentos, a gente pode resolver isso com uma conversa. Cale-se, padre! Jenny está atordoada, pensando, não. Maximilian olha para os capatazes, dá um sinal, os capatazes apontam armas para o padre e para Jenny. Ninguém se intromete nisso. Bate então que eu quero ver, vai, ô, mão de moça. Efetivamente, Maximilian levanta a pinça de ferro e começa a golpear Jack. Jack apenas arregala o olho enquanto vê Maximilian indo em sua direção com aquele instrumento pesado de ferro. O primeiro golpe atinge o jovem Jack no abdômen, fazendo-o cuspir sangue no rosto de Maximilian, o que parece enfurecer e atiçar um desejo sanguinolento ainda mais cruel do dono da mina, que, através de violência e agressões repetidas contra a cabeça, abdômen e pernas do caído Jack, faz com que a sala receba um novo e de gosto duvidoso respingar de sangue nas paredes. O sangue e os dentes de Jack voam pela sala. Quem manda aqui sou eu, seu pedaço de verme morto. Eu vou acabar com a sua raça, destruir a sua história e fazê-lo sumir pra sempre. Enquanto a luta prossegue, Jack começa a rastejar, tentando fugir da louca investida do seu ex-patrão, que aos gritos dá um chute na boca no rosto de Jack. O nariz de Jack quebra e sangue espirra no rosto de Jenny, que dá um grito assustado. Após saciar o seu desejo violento, ofegante e suando, ao mesmo tempo em que gotas de sangue escorrem pelo seu rosto, braços e impecável terno, Maximilian vira para os seus capatazes e profere a seguinte frase: Tirem essa bosta de cavalo manco da minha frente. Eu nunca mais quero vê-lo aqui. Prontamente, os capatazes carregam o ensanguentado Jack pelos ombros e levam-no até ao lado de fora, jogando ele através do portão da propriedade aberta. Jack rola algumas vezes pelo chão e, entre soluços de choro e resmungos de dor, Jack pensa no que fará em seguida.
Michel, sua vez. Estabelecer ou resolver a cena de Jack? Eu vou estabelecer. Jack passa horas em estado de torpor por causa da dor e do sangue dos ferimentos. Os pobres aldeões daquela vila mal conseguem ajudar ele e o máximo que fazem é aplicar uma salmoura em suas feridas. Gritando de dor, Jack só pensa em uma coisa: em uma vingança contra Janet, Scarlett, Maximilian e qualquer outra pessoa que fique em seu caminho. Nesse exato momento, ele só pensa em uma coisa: conseguir o dinheiro do padre que já lhe havia prometido e esperar o momento certo pra conseguir a sua vingança. Jack se senta em uma de suas ainda intactas cadeiras e começa a traçar o seu plano maligno ou seu plano vingativo para recuperar o resto de dignidade que lhe sobra. Quando finalmente batem à porta dele, um homem de aproximadamente 50 anos, bem vestido, entra pela porta e diz o seguinte: Olá, sou Jacob McAllister, advogado. Fui enviado pela sua família da Irlanda. Aparentemente, um tio antigo do senhor faleceu e ele deixou uma herança. Ele segura a garrafa de whisky que ele deixava quase vazia embaixo da cama para beber. Quando ele percebe essa notícia, quando ele finalmente entende aquilo que foi dito pra ele, ele fala: herança? Mas eu tenho algum dinheiro? Relativamente, senhor, ele se senta na mesa de frente a você, coloca a pasta que ele carregava na mão na mesa, abre ela, começa a retirar uns papéis da maleta e começa a procurar o documento certo. Aqui, encontrei. O senhor Daniels decide deixar para o seu sobrinho neto e único parente vivo, o senhor Jack Daniels, uma propriedade de um rancho no Tennessee. Uma bela propriedade de 38 hectares com um riacho e uma nascente em sua propriedade. O seu tio-avô Daniels também tem uma vultosa plantação de milho. E ele deixa todas essas propriedades para o senhor. Há também aqui um primeiro parágrafo do testamento que inclui que o senhor receba a relíquia da família. E aqui está comigo. Ele tira uma caixa de madeira de aproximadamente 15 centímetros de comprimento por 12 de largura e um pouco levemente alta. Ele abre a caixa para você. Esta é uma Smith Wesson 1838. A primeira edição foi presente do senhor Wesson para o seu tio-avô. Ela está completamente municiada como o testamento mandava. Eu sempre achei curioso este testamento entregar uma arma municiada para alguém, mas quem entende os irlandeses, não é mesmo? Eu sou um mero britânico e não entendo os irlandeses. Tá bom, moça. Pra você me dar licença, eu pego a arma dele de forma bastante violenta. Não. Queira aguardar, por favor. Antes do senhor... Não. O senhor só pode... Amigo, eu sou um irlandês. Ele quebra a garrafa da parede. Assinatura, senhor. Só assine o documento aqui. Ele estende um formulário pra você. Assine. Tremendo, ele aponta pra uma linha e fala assim: assine aqui o nome do senhor, por favor. Ele faz um X do tamanho da metade da folha, assim, e beija o contrato porque ele é analfabeto. O advogado levanta o documento com extremo asco. Eu espero que isso sirva, senhor. Faça bom proveito. Ele coloca o formulário assinado na pasta, deixa a escritura da fazenda com você e... Antes dele ir embora, ele checa o revólver com 6 balas, fecha o revólver e tira uma pra cima, pra assustar o sujeito. Meu Deus do céu, brutos. Esses americanos e yankees malditos. 5 é o meu número da sorte, agora vai. Princesa Jujuba, sua vez, minha querida. Estabelecer ou resolver? Eu vou estabelecer porque aí eu consigo dar um pouco de empatia pro meu personagem. Jenny tava sentada, horrorizada com a cena que ela tinha acabado de ver e não sabia onde Jack estava, se estava no porão. Mas ela estava no porão, nua, ensanguentada de alguns socos, estirada num como que é o nome? Cruz erótica? Meu pai. Como é que chama aquele negócio lá? É dos Bolton, né? Isso! Aquele X lá. Isso, aquele X humano. Ela tá no X erótico dos Bolton, beleza. Estava somente apanhando. Horrorizada com o que tinha visto, nossa queridinha ruiva passava com os olhos fervendo do meu lado de alegria. A Jenny, ela é torturada, apanha, não de forma tão violenta quanto o Jack foi, porque Maximilian tem mais horror à sua dignidade e honra ser avaliada do que as suas posses ser tomadas, porque afinal o que não lhe falta são posses. Ele, na verdade, não gosta da indignidade de ser roubado por seus subalternos. Então, ele, num ato de sadismo e perturbação mental,
arrasta Jenny e o Padre Peter para a mina. Leva até o poço profundo onde o urânio foi encontrado e prende os dois lá. E fala o seguinte: Vocês não sabem, mas acima da mina tem um lençol freático. Nós faremos um furo nesse lençol. Eu presumo que vocês tenham uns 2 dias de vida antes de tudo aqui inundar e vocês morrerem afogados. Divirtam-se. Mas, Maximilian, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho culpa. Não, padre, você ter culpa ou não depende de Deus. Pra mim, você mentiu. Você escondeu que o filho da minha futura esposa é da pessoa que eu mais detesto no mundo. Deus vai te julgar, eu só tô promovendo o encontro. Divirta-se, eu viro as costas e saio. Então tá aí a resolução negativa, é a minha vez. Eu, mago, vou resolver. O padre está no fundo do poço, amarrado com Jenny. Depois de alguns minutos tentando soltar, ele não consegue, é meio inútil ali a força que ele faz, ele não é nenhum tipo de atleta. Ele escuta um pequeno estrondo, como se uma única pequena dinamite tivesse sido estourada ali em cima. Após mais um tempo, mais alguns minutos, ele começa a sentir o seu pé meio úmido. Padre, aqui. Estamos agarrados junto. Licença, padre, licença. Santo Deus. Seu padre, agacha e tenta ir arrastando o bumbum pra frente. A gente vai conseguir chegar na parede. Enquanto o padre e a Jenny tentam rastejar, fazendo uma corrida de bunda para fugir da água cujo nível sobe incessantemente, alguém está esperando pelo momento certo enquanto isso. Eu uso uma das opções de virada que foram selecionadas no final do ato 1 e utilizo a paranoia. Alguém está esperando pelo momento certo. E este alguém é Jack, que logo após o encontro com o advogado Jacob McAllister, seguiu em direção à mina porque viu de longe os capatazes e o Sr. Maximilian levando Jenny e o padre para o fundo da caverna. Ele esperou que o Maximilian e seus funcionários saíssem da caverna e foi até eles tentar ajudá-los. Ele os encontra com água no começo da cintura, tentando rastejar para fora, e habilmente, com uma faca que ele trazia à cintura, ele corta as amarras que prendiam Jenny e o padre e diz a eles o seguinte: Agora vocês vêm comigo, que a gente vai conseguir dar um pé na bunda nessa porcaria desse Maximilian. A gente vai esperar até o casamento e a gente vai apontar uma com ele. Vocês vão me ajudar, né? Eu com a arma assim na mão. É claro, jovem, claro. Sim. Vamos, né? Então, o que podemos fazer, né? Acho que já está na hora deste Maximilian parar de controlar a vida das pessoas de Ferradura Velha. Jack, você está bem? Eu tô ótimo. Você se machucou muito? Ah, tá tranquilo, imagina. Tô bem. Essa foi a resolução da cena do Padre Peter. Prosseguimos agora com a escolha do Arauto. Escolher ou resolver? Eu escolho estabelecer. Dias se passam até o fatídico momento do casamento. Scarlett está linda em seu vestido de noiva, branco e cravejado de pérolas. Usa um colar de pérolas maravilhoso trazido pelo seu marido Maximilian do outro lado do Atlântico para aumentar a beleza de sua dama. Tudo está indo bem durante o casamento. Outro padre foi chamado para substituir o Padre Peter, que estranhamente desapareceu em uma noite alguns dias atrás. Todos os documentos são assinados. O casamento está consumado. Maximilian, apesar de seu olhar sério e sereno, tem um semblante de felicidade. Seus olhos sorriem, como um maníaco que há anos esperava ter o que mais desejava e agora possui. Scarlett, apesar de todos os apesares, está confiante e sabe que o futuro ao lado de seu novo marido será prodigioso. Em determinado momento, uma pequena confusão acontece no meio dos convidados. Algumas pessoas correm de um lado para o outro, gritando: "Arma! Ele tem uma arma! Arma, socorro! Arma. É tiro! É tiro!" Uma confusão acontece no meio dos convidados e ninguém consegue identificar. E do meio daquela multidão enfurecida que corre de um lado para o outro sem saber o que está acontecendo, surge Jack, acompanhado de Jenny e o Padre Peter. Esse bafafá, esse burburinho, esse grito todo, quando as pessoas, os convidados da igreja se afastam, é possível ver Jack caminhando a passos firmes pela nave principal da igreja. O seu caminhar trôpego de outrora foi substituído por passos firmes e confiantes. Após 3 dias alimentando a vingança, Jack está diante de seu algoz. Maximilian, chocado, olha para o lado, procurando o apoio de seus capatazes, e vê que o líder de todos eles está parado,
na porta da igreja, com eles atrás deles. Ele cruza os braços, o líder de seus capatazes olha para Maximilian com um olhar de desprezo, volta seu olhar para Scarlett, com quem havia conversado há alguns dias atrás, e, num acordo mútuo por olhar e um aceno de cabeça, vira as costas enquanto os outros capatazes de Maximilian fazem o mesmo. Maximilian se vê sozinho frente a um homem que foi surrado pela vida de inúmeras formas, mas que agora, através de uma mudança de perspectiva, decide tomar o rumo da sua vida. Ele aponta a arma para o Maximilian. Mas a primeira coisa que ele faz nesse exato momento é dar um tiro em quem que havia o traído naquele momento passado e um tiro no padre, que havia de devido dinheiro da venda da mulher que ele amava. Ele olha de volta pro Maximilian. Você tá vendo o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou perdoar ninguém. Eu não vou perdoar ninguém, mas nunca mais. Agora o acerto de contas a sangue frio é com o Maximilian, e agora é a cena dele. Você escolhe estabelecer ou resolver? Bom, como eu só tenho um final ruim ali, eu vou estabelecer. Maximilian vê Jack atirando nas pessoas. Ele tá assustado, mas ele não consegue manter a postura dele. Ele desce do púlpito, mal olha pro Jack, se dirige aos seus capatazes e a Scarlett. Ora, vejam! O louco matou seus companheiros. É a eles que vocês vão ser leais? Vocês têm certeza disso? Os capatazes, então, diante dessa ameaça novamente agressiva e hostil do seu ex-patrão, que sempre foi agressivo e hostil, decidem por vez assumir a dignidade que lhes faz homens e resolvem se revoltar contra Maximilian. Eles entram aos borbotões na igreja, esbarram em Jack, tirando ele do caminho, arrancam Maximilian de seu pedestal de nobreza, arrastando-o pelo chão, rasgando as calças caras, sujando os sapatos franceses e com extrema brutalidade... Parem, idiotas! Parem com isso! Scarlett chora, aquelas lágrimas secas no altar. Não machuquem Maximilian, não façam isso com ele, o que está acontecendo no meu casamento? Peter rola no chão segurando a barriga atingida pelo sangue, enquanto fala assim: por favor, cessem essa violência, as pessoas que estão erradas já foram punidas, deixem que os jovens vivam a sua vida em paz. Scarlett corre até o padre. Calme, padre, vai dar tudo certo, mas o meu casamento foi arruinado. Os capatazes então arrastam o Maximilian pela porta fora da igreja e levam ele até o centro de toda a confusão, a mina. E sabendo que o lençol freático estava sendo vertido lá pra dentro, eles arremessam Maximilian no alto do poço, mas a água já bem cheia, ele não se machuca muito, ele cai num poço cheio de água. Vocês sabem que essa ruiva não dará nada a vocês. A gente tá de saco cheio de você, ô seu filho de um corno. Eu posso até morrer aqui, mas vocês sentirão minha falta. Tem uísque na casa dele, não tem? Eu acho que tem. Ah, a gente não vai sentir sua falta não, seu trouxa. Se fode aí, cuzão. Eles saem e deixam você correndo o risco de morrer à míngua ali. Michel, então, resolver ou estabelecer? Resolver. O Jack tá realmente muito bravo porque a presa dele foi tirada dele. E ele persegue o bando de capatazes, conversa com eles. Ô Zé, por que esse cara... O que vocês fizeram lá com o Maximilian? Ah, ei, cara chato da porra, jogamos ele lá no poço. Vai afogar. Caramba, mano, eu que ia matar esse cara. Puta que me pariu, hein? Ele tá vivo, você não ia me dar um tiro? Se você conseguir acertar ele lá no lago, dá um tiro mas lá. agora eu vou ter que entrar lá, eu vou ter que atirar de baixo pra cima? Problema seu, você acha que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Sai fora. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá, eu vou sem um revólver. Eu vou matar ele na... Não vou matar ele. Eu vou só ficar assistindo ele nadando naquela porra daquele poço. Aquele safado. Eu vou esperar ele morrer dando risada da cara dele. Jack, então, confuso com tudo que está acontecendo, abre mão da sua melhor oportunidade de dar cabo de seu algoz, entrega para o figurante número 3, que está interpretando o Zé, e segue na direção da caverna, passando novamente por aquela falha geológica que pode causar um desabamento a qualquer momento. Nesse momento eu começo a andar pela escuridão do poço. O pó ainda que não saiu de mim, o pó de urânio começa a brilhar, mostrando onde que eu tô indo. E no fundo do poço, descendo a escada, logo saído da água, ainda molhado, eu encontro o homem que fudeu com a minha vida desde o começo. Jack arregaça as mangas pra cima, mostrando os músculos de minerador e trabalhador braçal, e se prepara para enfrentar uma briga contra o seu patrão, independente de quem saia vivo ou morto.
Estabelecer ou resolver, Juju? Resolveu. Jenny, que estava baleada ao lado do Padre Peter e que não tinha ninguém por quem se debruçar e chorar, como o padre tinha a Scarlett, ainda que falsamente chorando, Jenny então se vê mais sozinha do que nunca e rasteja para fora da igreja, buscando o auxílio de alguma alma nobre que ainda tenha restado na cidade. Felizmente ela encontra um homem com seus aproximadamente 50 anos, usando um fraque inglês e com uma valise preta. Ele a vê. Oh, senhorita, está bem? Quer ajuda? Ajude-me. Felizmente, eu sou não só advogado, como sou médico também. Por favor, ele ajuda a Jenny a se levantar e leva ela até se sentar a uma cadeira que estava numa varanda de uma casa ali próximo. Ele rapidamente rasga o vestido da Jenny onde o ferimento está. Na verdade, antes ele... com licença, senhorita, será que eu poderia expor Vai um pouco... logo. Ok, perdão. Ele rasga o vestido com uma tesoura, expõe o ferimento e rapidamente procura um ferimento de saída. Ele vira de novo a Jenny para a frente dele e fala assim: fique calma, minha querida, a bala atravessou plenamente, basta que eu consiga... acho que a senhorita está com um pouco de pressa. Eu vou até o curandeiro da cidade pegar um pouco de materiais para fazer uma sutura. Tente perder menos sangue, por favor. Ele sai correndo, vai até o boticário da vila, da cidade, compra linha de costura, agulha de sutura e etc. e leva para ela, junto com um frasco de uísque que ele usa para esterilizar a agulha e dar uma limpada no ferimento. Ela dá um grito quando recebe esse banho de álcool em seu ferimento. Relaxe, minha querida, eu já estou terminando a sutura. Beba um gole desse uísque, vai ajudar a aliviar um pouco da dor. Ela bebe, consegue se acalmar um pouco enquanto ele termina a sutura do ferimento. Agora, um pouco mais calma e levemente alcoolizada, ele pergunta o que aconteceu. Senhorita, por que está baleada? Jenny ficou pensando, por que eu tô baleada? Pensando rapidamente que Jack provavelmente foi atrás de Maximilian, ela correu atrás pra saber o que tinha acontecido. Perguntou a algumas pessoas que tinha visto o que aconteceu, porque a farra ali dos capatazes foi grande, e ela sabia que ia ir de contra o amor da vida dela, mesmo não sabendo o que ela ia fazer naquele lugar. Ela achou a arma do Jack na cintura de um moço. Pra conseguir a arma, ela tentou conversar com ele, mas não conseguiu. Ela o embebedou, levou pra casa pra conseguir, em algum modo, o revólver do Jack. Passaram-se várias horas depois disso, então ela tentou de todas as formas chegar até o poço. Chegando lá, ela viu um de frente com o outro tentando acertá-los com soco. Estavam cansados, suados e falando um monte de merda um pro outro, tentando saber qual era o mais forte. Quando os dois estavam lutando, ela não sabia quem atirar, porque era muito rápido. Assim que ela tentou mirar um dos dois, quando ela foi apertar o gatilho, aquilo foi mais forte pra trás que ela conseguiu, a mão foi veloz, e aí ela caiu no chão, atirando pra cima, no teto. E aquilo desabou em cima dos dois meninos. Eu, mago, tenho que escolher agora entre estabelecer ou resolver. Sabendo, diante do fato de que o último dado é um coringa, eu vou dar uma de espertinho e decido resolver a cena. Padre Peter foi baleado pelo Jack e está agonizando praticamente aos braços de sua filha adotiva, Scarlett, que está tentando ver qual é a forma de ela sair com mais dinheiro dessa situação. Meu padre, não se preocupe. Vou fazer de tudo para salvá-lo. Não precisa. Salve-se. Salve seu filho. Viva uma vida plena e feliz. É tudo que você pode fazer para me agradecer. Graças ao senhor, padre, tive a oportunidade de consertar tudo de errado que havia neste lugar. A partir de hoje será um dia melhor. O senhor poderá ser erigido como um homem santo nesta cidade. Farei de tudo para que lembrem de seu nome. Não, minha filha, não sou um homem santo. Sou um homem cheio de pecados. O fog do flashback toma a beirada da visão da cena de vocês e vocês são transportados para um ano atrás. O padre estava sentado no salão, conversando com Jack, e descobriu nesse momento que Jack
era apaixonado pela sua filha adotiva, Scarlett. E ele tenta dialogar com o Jack, dizendo que a sua filha é uma pessoa complicada e que a vida de Jack não seria a melhor vida para os olhos de Scarlett, que não seria bom que os dois se envolvessem. Pouco tempo depois, o Padre Peter percebe os olhares de Maximilian para a bela e rebolante Scarlett que caminhava pela cidade e percebe aí que ele poderia fazer algo para se ajudar. Ele dialoga com Maximilian e define os termos do seu contrato. Sr. Maximilian, aparentemente o senhor gosta muito de minha filha adotiva, Scarlett, não é? Sim, padre. É realmente muito atraente. Pude ver os seus olhares para ela. Tenho uma proposta a fazer. Há muito tempo, na verdade, durante a Idade Média, era comum que familiares de um noivo pagassem um dote aos familiares da noiva para desposá-la. Esse dote seria utilizado como uma segurança para a filha caso o marido perecesse em combate, etc. Eu estava pensando se não poderíamos estabelecer um acordo como esse e eu poderia aconselhar de forma muito veemente a jovem, inocente e ingênua Scarlett de que o senhor seria um excelente partido e poderia tramitar um acordo de casamento entre vocês, recebendo, obviamente, o dote como único familiar da jovem. Senhor padre, em que mundo você vive que você acha que eu vou perecer em combate? Não sabemos, não quero que ninguém pereça em combate, mas é assim, vamos ser sinceros. Eu tive uma vida um pouco complicada, tomei umas decisões erradas e agiotas mexicanos estão marcando de vir me encontrar na cidade. E digamos que eles não pretendem nem que a igreja mantenha o seu padre por muito tempo. Então, perceba, é uma situação onde ambos nos ajudamos. Entendo, padre. O medo faz as pessoas tomarem atitudes. Eu vou aceitar o seu acordo dependendo do valor. $5.000. $5.000 parece um preço alto, porém vale pela moça bem criada e apresentável que é. Talvez você não saiba, na verdade eu espero que ninguém saiba disso. É caro assim porque o carpete combina com a cortina. Padre, o senhor já viu o carpete da sua filha? Quando ela era criança eu precisava ajudá-la com banhos, né? Quando ela era criança não tinha carpete. Eu ajudei ela por muito tempo. Isso é um pouco assustador vindo do senhor, padre. O senhor não me respeita. Nunca fiz nada com ela, eu a respeito e cuido e gosto dela como uma filha. É o que todos diriam. Que absurdo. Eu acho que eu vou aceitar a sua proposta. Ela precisa de uma vida mais segura, digamos assim. Então, assim que eu conseguir convencê-la, marcaremos a data do casamento. Seja rápido, os mexicanos estão vindo. Então, esse foi o final da resolução da minha cena. Ela é negativa porque é nesse momento que o padre se corrompe finalmente. E por mais que ele realmente goste da filha, ele toma a pior atitude na vida dele em prol de ele continuar vivo. Pessoal, aqui a gente encerrou o ato 2. Agora a gente vai decidir aqui qual é a conclusão para cada personagem com base nos dados que temos à nossa frente. Cada um vai rolar o conjunto de dados que recebeu durante o ato 1 e durante o ato 2, e o resultado dos dados negativos serão subtraídos do resultado dos dados positivos, gerando aí um resultado positivo ou negativo, e isso na classificação de conclusão vai nos dar como o personagem termina. Seguindo os resultados dos dados, vamos começar com o Maximilian, interpretado pelo Victor. Teve um resultado 2, negativo, que é um resultado brutal. O seu personagem tem feridas que jamais irão cicatrizar, e isso é só o começo. Coisas foram cerradas, explodidas ou incendiadas em seu caminho rumo ao grande e vergonhoso fracasso. Dê adeus ao que quer que você tenha de mais querido. Você pode acabar morrendo, ou não. Beleza, esse aí é um resultado abrangente, o que classificaria a cena final do Maximilian. Então o Victor vai pensando no que vai acontecer com o personagem dele, lembrando que ele pode usar os dados que ele tem, sendo positivos ou negativos, para definir os passos que levam ele do momento em que ele terminou o ato 2 até o final da conclusão. Michel, qual é o valor? Tirei 8, positivo. Michel
que Jack. interpretou Jack, teve um resultado 8 branco, 8 positivo. Nada do que se gabar. Não está melhor, mas também não está pior. Talvez o carro tenha batido feio ou sua esposa esteja deixando você. Ou há uma audiência marcada. Mas, comparado a outras pessoas que você conhece... Princesa Juju, qual foi o seu resultado? Menos? Menos 10. Muito bom. Levando tudo em conta, até que você se deu bem. Sua situação está um pouco melhor. Talvez você tenha ficado com a garota ou apenas não tenha sido pega. O meu resultado, Arauto, foi 16 negativo. Incrível! Insanamente ótimo! Você emergirá não só intocado, mas se há uma garota envolvida, ela está tirando a calcinha agora mesmo. Você pode até ficar rico com essa zona, quem sabe? É hora de uma nova empreitada. E agora o resultado de Scarlet, que tirou um 20 branco. Fodástico! O tempo das vacas gordas está por vir. Seguro e estável. Aquilo que você precisava para tornar sua vida melhor? Ah, você conseguiu tudo aquilo e ainda mais. Muito mais. Aproveite. Então a gente vai pausar um pouquinho aqui, daqui em menos de um segundo a gente volta com a conclusão dessa história, que não é Sessão da Tarde, mas é uma aventura muito louca. Bom, terminamos de decidir o destino de nossos personagens e vamos agora às conclusões desta comédia quase mexicana. Vou começar por Scarlet, como era minha vez na sequência do jogo. Scarlet deu o seu marido, Maximilian, como morto após toda esta confusão. Logo em seguida, assumiu os negócios da família. Scarlet ficou rica, muito rica, e conseguiu conquistar tudo aquilo que lhe era destinado por Deus. Pois nada disso teria acontecido se Deus não tivesse mandado o padre em sua vida. Ela tratou muito bem os seus funcionários durante muitos anos e todos eles foram sempre fiéis a Scarlet. Scarlet trouxe melhorias para a vila e colocou uma nova página na história daquele lugar. A vila que se desenvolveu graças à sua fortuna e a fortuna gerada pela mina, que futuramente renderia para seu filho e seus herdeiros uma fonte gigantesca de urânio. Os anos se passaram e o filho de Scarlet cresceu. Infelizmente ele se tornou um babaca mimado. Mas até aí, Scarlet viveu plena durante muitos anos, sem depender de homem nenhum e nem ter ninguém mandando em sua vida. Ela simplesmente mandou todo mundo tomar no cu. Depois de Jenny ter atirado dentro da mina, a mina desmoronou e Maximilian se viu preso, separado de seu inimigo e completamente preso dentro da mina. Percebendo que o lençol freático tinha acabado de vazar completamente, ele subiu até aquele ponto e começou a escavar. Ao que pareceu uns 2 dias depois, ele saiu. Ao sair da mina, ele se viu rodeado por todos os seus capatazes. Marcos, você quer descrever a escatologia toda da cena? Você é bom nisso. Os capatazes, então, veem o senhor Maximilian saindo da terra, do chão, escavando para sair, ofegante, cansado, machucado e ferido, e decidem que está na hora de dar cabo deste porco maldito que tornou a vida deles tão complicada nos últimos anos e causou tanta confusão na pacata vila de Ferradura Velha. É agora que você vai morrer, seu porco desgraçado! Eles começam a uma sessão quase interminável de socos, pontapés, cusparadas. Alguém eventualmente abriu a braguilha e deu uma urinada em cima do corpo ao quebrado de Maximilian. Quando cansaram de estapeá-lo e golpeá-lo, todos eles sacaram armas e alguns chegaram a carregar toda a arma no corpo do falecido agora ex-dono da mina. E é o fim de Maximilian e sua babaquice interminável. Agora, para concluir os eventos e a vida de Jack e Daniels, teremos Michelle para dizer a sua conclusão. Logo após que a mina desmoronou separando os rivais, Jack ficou extremamente frustrado com tudo aquilo. Seu único desejo de vingança agora estava separado dele por metros e metros de pedra e urânio. Nesse momento, ele olha para Jenny totalmente frustrado, com uma certa raiva no olhar, e sai andando, bastante nervoso daquele lugar. Ele vai para sua casa, faz as suas malas e decide dar adeus àquela cidade. Ele consegue pegar um trem até Tennessee, viajando e pensando no seu novo dinheiro herdado. De forma bastante simples, ele chega em sua fazenda recém-herdada e percebe que eles eram plantadores de milho comum. Aproveitando sua obsessão
por álcool e bebidas, Jack resolve fazer a única coisa que ele sempre pensou em fazer, que não fosse transar ou ganhar dinheiro, fazer bebidas. E é nesse momento que surge a primeira fábrica Jack Daniels. E foi nesse momento que Jack terminou a sua vida. 2 anos após a inauguração de sua fábrica, resolveu provar sozinho o seu primeiro barril de álcool. E foi assim que ele morreu intoxicado de embriaguez. E afogado em seu próprio vômito. Princesa Juju, sua vez, com o que aconteceu com a querida Jenny. Jenny, perturbada com o que aconteceu e ao ver Jack ir embora, não sabia o que fazer. Quando chegou perto da sua casa, avistou aquele estranho inglês. O chamou para tomar chá. E assim começou um romance. Eram 5 da tarde. E assim se tornou mulher do mesmo. Parece um final agradável para a pequena Jenny. O final da vida do Padre Peter é por minha parte. Padre Peter, então, foi resgatado pelo mesmo advogado / médico, o melhor multiclasse que tem, do Jacob, e, graças a isso, sobreviveu ao tiro com nenhuma sequela. Como Jack abandonou a cidade sem olhar para trás, a parte do dinheiro dele, que era do dote e estava escondido na sacristia, acabou ficando toda para o padre, que estava contente, pois poderia pagar o cartel mexicano que viria cobrá-lo em breve. Esse cartel chegou aos arredores de Ferradura Velha. O problema é que eles entraram pela parte norte, onde havia a mina, e chegaram no exato momento em que os capatazes terminavam de dar cabo do Maximilian. Os mexicanos ouvem o tiroteio, sacam suas armas e, numa troca de tiros insana e com créditos de um diretor que gosta de explosões, todos os mexicanos morrem, alguns capatazes perecem, mas entre os mexicanos estava aquele único cara que conhecia o rosto do padre. E era a única pessoa que era capaz de identificar o devedor ao cartel. Então o cartel mexicano agora ficou sem esse dinheiro e o padre conseguiu terminar a sua vida como um feliz e pacato padre de uma feliz e pacata cidade do Velho Oeste. Muito bem. Acredito que terminamos por aqui esta partida fantástica e com planos mirabolantes de fiasco. É isso aí, gente. Então, só salientando, dúvidas, comentários, e-mails, sugestões, falem conosco nas nossas redes sociais. E se você gostou de fiasco, chama a gente lá, a gente pode conversar sobre isso, a gente pode trocar uma ideia, jogar uma aventura, sei lá, num Discord da vida, num roll qualquer aí. Eu gostaria de agradecer aos novos convidados do podcast, a Juju, ao Michel, ao Vitor. Gostaria de agradecer ao Arauto, que conseguiu um pouquinho de tempo no meio de sua atribulada vida como arauto, porque ele não é só arauto da deusa, ele é arauto de demônios, de súcubos. Pagou bem, ele arauta, tá? Ele criou o verbo arautar. Basta que paguem o devido valor a ele ou que deem Coca-Cola o suficiente e ele faz o trampo. Gente, é isso. Eu agradeço a todos vocês. E eu me despeço aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa pro público, o microfone de vocês está aberto. Um beijo, gente. Falou! Tchau. Eu quero dizer que o recorde de voo de uma galinha é de 13 segundos. Boa noite. Mas você sabia que o tempo de orgasmo de um porco é de 30 minutos? Eu quero reencarnar porco. Mas o porco, hein? 30 minutos. Mas você sabia que o leão copula 40 vezes por dia? Não com a mesma leoa. Exato. Participaram deste episódio Ju Martins, Marcos Vinícius Prete, Michel Novaes, Victor Nicoletti, William Viana Neves. Mande seu e-mail para pergaminho@templodadeusabbebada.com. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Templo da Deusa Bêbada. Participe do nosso grupo no Facebook, RPG do Templo. Acesse o nosso site, www.templodadeusabebada.com. Siga-nos no Twitter, @bebadadeusa, @omagobêbado, @arauto da deusa. Este podcast é uma produção Hexatons.